Boa tarde, boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme conversar com vocês. Escutam? Escutam todos? É uma alegria enorme conversar com vocês. Eu já votei 2 vezes na Tatiana. Na segunda vez deu tudo certo, ela é vereadora hoje. Espero que volte a deputada federal. É indispensável que nós tenhamos deputados, vereadores, verdadeiramente comprometidos e que entendam o que é a educação. Porque um dos principais sucessos da extrema-direita... Nós temos que evitar pegar aqui, ó. Tá. Evitar pegar aqui. Se eu falar, vocês me escutam? Está gravando? Não, né? É importante para a gravação? Seria. Então, estou muito alegre de estar aqui. Vou propor o seguinte: como esse é um curso com alto grau de calor humano, eu vou propor que eu fale 25 minutos, no máximo 30, mas vou tentar ficar em 25, porque o mais importante é que nós conversemos. Pode ser assim? Então eu vou propor inicialmente, de maneira muito telegráfica, uma tentativa de compreensão do que é o avanço transnacional da extrema-direita. Eu acho que eu faço isso em 10 minutos, e vou depois me concentrar, embora de maneira muito sintética, no avanço da extrema-direita no Brasil, que ao mesmo tempo é um reflexo do avanço transnacional, mas tem características muito próprias que tornam o Brasil um autêntico laboratório da extrema-direita transnacional. Então vamos lá, 25 minutos. 1. Nós precisamos compreender que a extrema-direita, como a Tatiana sugeriu no princípio, é indispensável que nós tenhamos honestidade intelectual para fazê-lo. A extrema-direita está chegando ao poder em todo o mundo não através de golpes. A extrema-direita está chegando ao poder em todo o mundo conquistando corações e mentes, obtendo uma base social real. E se pensarmos no Papa Francisco, que no ano passado, no encontro com reitores de universidades latino-americanas, propôs um acréscimo, a famosa fórmula, a conquista de corações e mentes. Disse o Papa Francisco que nós precisamos voltar a conquistar corações, mentes e mãos. As mãos que o tempo todo estão em alguma tela, tocando em alguma tela. A extrema-direita aprendeu a fazê-lo com excepcional eficiência, com grande maestria. Algo que evoca o que ocorreu na década de 20 e 30 do século XX, quando os nazifascistas também estavam à frente na utilização, especialmente do rádio e do cinema. E a esquerda ficou para trás, nos anos 20 e nos anos 30. Nós estamos ficando para trás de novo, especialmente nos recursos digitais. Então, o avanço transnacional da extrema-direita é o grande fato político do século XXI. Não é um avanço que ocorra por meio de golpes. Pelo menos a primeira eleição, a extrema-direita chega ao poder por meio de eleições livres e democráticas. Nenhum de nós aqui duvida de que Jair Messias Bolsonaro venceu em 2018, com praticamente 13 milhões de votos a mais do que Fernando Haddad. Nenhum de nós duvida de que ele obteve, em 2022, 58 milhões de votos. Nenhum de nós duvida que o Donald Trump tenha obtido pela primeira vez para um candidato republicano vitória no voto popular. Os presidentes republicanos anteriores perderam todos no voto popular, incluindo o Trump em 2020. Ele obteve vitória no voto popular, ele obteve maioria na Câmara e no Senado, ele venceu nos 7 swing states, os estados que oscilam a votação. É a primeira vez que um presidente vence nos 7 estados pêndulo. Então não há dúvida de que a extrema-direita tem uma enorme capacidade de penetração no imaginário coletivo. Esse é o ponto decisivo. Negá-lo apenas nos torna incapazes de enfrentá-los. E enfrentá-los não há nada mais importante. Por quê? Propõe, telegraficamente, o avanço transnacional da extrema-direita corresponde a uma resposta à mais importante crise do capitalismo. Agora, aqui com todo cuidado, senão parece que eu sou um youtuber stalinista e que o comunismo chegará amanhã no Brasil. Enfrentamos agora a mais grave crise do capitalismo, porque não é uma crise cíclica, como as crises estudadas por Karl Marx no século XIX. Não é uma crise do sistema financeiro. A crise que o capitalismo enfrenta hoje é uma crise de utopia. O capitalismo só se sustentou nos últimos séculos porque o capitalismo tem uma ideia-força, tem uma utopia. A utopia é o acúmulo infinito de riqueza. O filho
terá uma situação mais próspera que o pai, que foi mais próspera que o avô, que por sua vez o bisavô nem podia imaginar. Há uma palavra no inglês norte-americano, não havia essa palavra no inglês britânico, que tudo diz. É uma palavra notável. Eu vou dizer em inglês, mas é one-upmanship. Up, para cima, manship. É a capacidade de sempre subir um degrau acima na escala social. Essa era a utopia do capitalismo. Você conversa com qualquer anarcocapitalista, libertário, centro, conservador, liberal, não importa. Eles dirão, até o século XVIII a sociedade era a sociedade da escassez. A partir do século XVIII a sociedade da afluência. A famosa categoria do John Kenneth Galbraith. Pela excedente de produção, que até o século XVIII de fato não havia na história da humanidade. Até o século XVIII, a história da humanidade, sobretudo, é uma história de escassez devido às intempéries do tempo. Agora, essa ideia força do capitalismo, que sustenta o American Dream, o American Way of Life, essa ideia força do capitalismo tinha uma ideia oculta, que não se desejava revelar. Essa ideia oculta, que não se desejava revelar, vocês podem ler o livro da Tatiana Rock, O Dia que Voltamos de Marte. A ideia oculta é que somente seria possível um acúmulo infinito de riqueza, porque havia um local que permitiria, de igual forma, um depósito infinito de riqueza, é a natureza. A crise que o capitalismo enfrenta hoje é a mais grave crise do capitalismo, não é uma disputa ideológica com o comunismo, não é uma questão de demanda e oferta, não é uma questão de saturação de mercado financeiro, é uma questão objetiva. Ontem nós vivemos em Irajá 48 graus. O Rio de Janeiro, pela primeira vez na sua história, entrou na zona 4 de temperatura. Ninguém mais pode negar que nós vivemos uma crise climática. Como a extrema-direita, pela primeira vez, tornou-se visível no cenário internacional. Poderiam dizer que a culpa é do Eduardo Paes, seria injusto. Foi a partir de 1992, com a Eco Rio, com a consciência pela primeira vez de uma crise climática que se aproximava. A extrema-direita, o primeiro negacionismo da extrema-direita, o negacionismo matriz da extrema-direita, porque a extrema-direita é um colar de negacionismos histórico, mas o negacionismo matriz da extrema-direita é o negacionismo climático. A extrema-direita não pode assumir a crise climática, porque se assume, necessariamente reconhece que o capitalismo precisa mudar. O avanço transnacional da extrema-direita é uma resposta a essa crise. E há 3 níveis da resposta. O surgimento do que eu proponho chamado neoliberalismo pregador, que foi dito com todas as palavras no dia 20 de janeiro deste ano no discurso do Donald Trump, discurso de posse. Ele disse, drill baby, drill. É uma alusão a uma famosa frase de uma governadora do Alasca, que é uma espécie de próprio Trump, que é a Sarah Palin, e que ela tinha um projeto de campanha, ela dizia, drill baby, drill, ou seja, perfure, bebê, continue perfurando, continue explorando a natureza, porque a crise climática não é verdadeira. O neoliberalismo predador é uma primeira resposta. Essa resposta não é completa, porque as condições objetivas são cada vez mais desfavoráveis para a permanência do projeto. O segundo ponto, sem o qual não se entende o avanço transnacional da extrema-direita, é a uberização do trabalho, é a precarização da vida. E isso acontece hoje em todo o planeta Terra. O avanço da extrema-direita não seria possível na Europa se a Europa, como resposta à crise financeira de 2008, não tivesse cortado sistematicamente todos os benefícios do Estado de bem-estar social. Exemplo concreto. Em 1998, Viktor Orbán é eleito o mais jovem primeiro-ministro da Hungria, com 35 anos. 2002, surpresa para ele, ele perde a reeleição para o Partido Socialista. Tenta se recompor, perde a eleição de novo para o mesmo Partido Socialista em 2006. Volta ao poder quando? Em 2010. Por quê? Porque em 2008, com a crise financeira, com o abalo da economia mundial, com a retirada crescente dos direitos sociais, você começa a criar inimigos imaginários. O principal deles na Europa é o imigrante, como hoje nos Estados Unidos. Neoliberalismo predador, agravando as condições climáticas. Uberização do trabalho, que é uma precarização da vida. Isso só se sustenta com um projeto político autoritário. Não há outra forma.
O Viktor Orbán volta ao poder na Hungria em 2010 e de imediato principia o verdadeiro trabalho que deve nos assustar da extrema-direita. O verdadeiro trabalho da extrema-direita que deve nos assustar não é Jair Messias Bolsonaro, é Nicolas Ferreira. Porque realmente deve nos assustar na extrema-direita não é Steve Bannon, é Viktor Orbán. O que deve nos assustar é Elon Musk e Peter Thiel, não é Donald Trump. Isto é, quando a extrema-direita chega ao poder por meios legítimos, através da escolha popular, que sempre é legítima, é importante dizê-lo, a extrema-direita muda, realiza uma engenharia institucional e muda o poder desde dentro. O modelo Viktor Orbán, 8 longos anos longe do poder, o que fez ele quando voltou? Convocou uma Assembleia Constituinte, aposentou os juízes da Suprema Corte, indicou novos juízes, mudou o coeficiente eleitoral nas zonas húngaras, de modo que ele nunca mais perde, ele pode sair do poder, o Fidesz continua tendo uma maioria. Alterou o currículo das universidades, expulsou universidades estrangeiras, não censurou a imprensa, seus amigos compraram, com o negócio do governo, compraram a imprensa. Esse é o modelo que o Trump tenta agora instalar nos Estados Unidos. É a urbanização dos Estados Unidos. Está claro isso? Agora, como é que isso é possível? Porque nós sentimos na pele a mudança climática. Nós sentimos no bolso a precarização da vida. Nós sentimos nas nossas ações políticas o efeito dos governos autoritários. Como é possível, então, que eles ganhem voto? Guerra cultural. A guerra cultural é o cimento que permite unir esses pontos e criar um edifício propriamente autoritário. A guerra cultural é o sal da terra para a extrema-direita. Mas a guerra cultural também é a conexão da extrema-direita com o cotidiano das pessoas. A razão pela qual a pauta da guerra cultural é uma pauta que nós desprezamos, porque é muito apelativa, moral, costumes, mas se você tem um filho de 7 anos, nada preocupa mais a você do que a ideia de ideologia de gênero. Se você tem uma filha de 15 anos que volta do trabalho às 11 horas da noite, nada preocupa você mais do que a segurança pública. E aqui reconhecemos algo, de maneira contra-intuitiva. A extrema-direita identifica corretamente os problemas. Sem isso, nós não compreendemos o avanço da extrema-direita. Não é porque a extrema-direita aponta um problema que nós, da esquerda, temos que recusar. A extrema-direita aponta corretamente os problemas. As soluções são sempre falsas. Porque são imediatistas e são soluções que nunca levam em consideração a complexidade do problema. Mas a identificação do problema é muito correta. Nós sairemos daqui hoje na rua de Buenos Aires às 8 horas da noite. Alguém tirará o celular para ligar para alguém na rua? Nenhum de nós. Por favor. À vontade, pode tirar. Aqui é a segurança da milícia, que é uma de comércio. Mas isso, então, torna o problema da segurança ainda mais dramático. Mas aqui assim, se eu olhar por aí, Mas você entende o que eu digo? A extrema-direita aponta o problema. Então, está claro? Então, a extrema-direita esse avanço transnacional é a resposta à crise do capitalismo. Nos Estados Unidos, é uma tentativa desesperada de reverter um processo que talvez já não tenha reversão, que é a transferência da hegemonia econômica do mundo, do Ocidente para o Oriente. Bom, Brasil. De uma forma geral, o Brasil se encaixa nessa conjuntura. É fácil identificar os elementos. Mas há alguns fatores que tornam o Brasil um caso único, um laboratório para a extrema-direita. Em nenhum país do mundo, a extrema-direita se enraizou tão rapidamente e se capilarizou de maneira tão ampla quanto no Brasil. É porque nós estamos vivendo, nós estamos no meio do redemoinho, como diz o Rio Paulo do Grande Sertão Veredas. E no meio do redemoinho você não vê nada. Mas neste país, entre o dia 1 de novembro de 2022 e o 8 de janeiro de 2023, aproximadamente 50 mil pessoas acamparam diante de quartéis, sob chuva e sob sol, dormindo em barracas, para pedir intervenção militar para salvar a democracia. Em várias rodovias deste país, as pessoas rezaram para pneus murchos,
Eu só acho um absurdo que o pneu seja murcho, pelo menos podia ser uma coisa mais para pneus murchos. No Rio Grande do Sul, as pessoas mantiveram celulares na posição horizontal sobre a cabeça, pedindo apoio de alienígenas. Vocês sabem por que a posição horizontal? Muito importante. Porque eles escreveram SOS no celular. Se fosse a posição vertical, de cima você não vê. É um detalhe que me encanta, que é uma dissonância cognitiva profunda. Foi no Brasil. Depois de 700 mil mortos da pandemia, e nós somos intelectualmente honestos, nenhum de nós culpa o governo Bolsonaro pela pandemia. Pandemias sempre houve em momentos de grandes fluxos transnacionais. A primeira foi no Império Bizantino, a famosa peste negra é fruto da Rota da Seda. Sempre quando há grandes fluxos transnacionais, há grandes epidemias. Porque nós pensamos, como nós pensamos em grandes fluxos transnacionais, nós pensamos em mercadorias, em pessoas e em informações, não é? Nós esquecemos dos corpos, que os corpos trazem bactérias, que outros locais não estão acostumados. Bom, mas, dos 700 mil mortos, estudos muito sérios já mostraram que pelo menos 300 ou 350 mil não deveriam ter morrido numa política de saúde pública responsável. Ainda assim, se no primeiro turno, no dia 3 de outubro de 2022, o hoje presidente Lula terminou com 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro, vamos reconhecer em voz baixa que no dia 30 de outubro o Bolsonaro recuperou 4 milhões de votos em 3 semanas. É uma situação única, é um laboratório. Eu proponho que, no caso brasileiro, nós temos que considerar 3 fatores. O primeiro deles é demográfico. E eu acho que nós não nos damos conta de uma característica única do Brasil. Veja, imaginemos que alguém aqui nasceu em 1995, ou se não... Obrigado. Quando você tinha... No 95, não é? Qual é o seu nome? Ana Paula, quando você tinha 7 anos, o impensável para a minha geração aconteceu. Eu sou velhinho, eu tenho 60. O impensável, a Tatiana é muito mais jovem, o impensável para a minha geração aconteceu. Um partido de esquerda chegou ao poder federal. Eu sou de 65. Quando eu comecei a me interessar por política aos 14, 15 anos, sempre de esquerda, era inimaginável para a minha geração que isso acontecesse. Nós pensávamos, governo do Estado, talvez, mas que em 6 eleições ganhássemos 5. Se alguém dissesse isso para mim em 1980, seria uma loucura completa. Aos 7 anos você viu o Lula ser eleito. Aos 11 você já tinha consciência, você viu ele ser reeleito. Aos 15 você viu a vitória da Dilma. Aos 19 você acompanhou com o coração na mão aquela eleição apertadíssima, a vitória da Dilma. Aos 21 você acompanhou o golpe. Aos 27 você viu o Lula voltar ao poder. Essa questão demográfica é única do Brasil. Para as pessoas que nasceram a partir de 1995, coloquemos essa data. O Brasil, o establishment é de esquerda. E o Partido dos Trabalhadores é o poder. E dos últimos 23 anos, o Partido dos Trabalhadores está no poder há 17. Veja, em que ano nasceu o Nicolas Ferreira? Perdão, Ana Paula, em que ano nasceu o Nicolas Ferreira? Pense no seu ano de nascimento. 1995. Em que ano nasceu André Fernandes e Bruno Engler? André Fernandes, essa figura da extrema-direita que praticamente venceu eleições no Ceará, em Fortaleza. Bruno Engler, um bolsonarismo radical que praticamente venceu o segundo turno em Belo Horizonte. 1996. Em que ano nasceu Lucas Pavanato, o vereador com o maior número de votos em São Paulo? 1997. Há uma juventude de direita no Brasil que de maneira legítima pode dizer: o establishment no Brasil é o PT. O PT está no poder e em 6 eleições venceu 5. Se nós não compreendermos isto, nós não conseguimos dialogar com a juventude. 2. Essa é a geração, é a primeira geração brasileira que é bilíngue. Fala português
e a nativa digital. O que essa geração realiza de maneira intuitiva nas redes sociais é prodigioso. É prodigioso mesmo, em termos de alcance, de intuição, de savoir-faire. Eles sabem exatamente o que deve ser feito para engajar as pessoas. Está claro isso? 3. A extrema-direita tem um segredo no mundo todo. É a hiperpolitização do cotidiano para despolitizar a polis. É esse o paradoxo que alimenta a extrema-direita discursivamente. Porque somente numa polis despolitizada é possível Javier Milei. Ministério da Educação, motosserra. Ministério da Hacienda, motosserra. É inconcebível que ele se vista de Superman e que saia na rua com uma motosserra e que tenha como campanha eleitoral motosserra e que tenha obtido 55% dos votos. Somente numa polis despolitizada, ou como dizia o Guy Debord, numa sociedade do espetáculo, na qual já não há espetáculo, mas somente espetacularização, não há objeto, apenas há objetivação, é que essas figuras são possíveis. O que é hiperpolitizar o cotidiano? Acontece o tempo todo. Quantos de vocês já não têm mais almoços com a família? Quantos de vocês saíram no grupo de WhatsApp da família? Quantos de vocês, quando estão numa reunião de família e tiram modestamente um Bis-Lacta do bolso, que nem chocolate é? Bis-Lacta é uma coisa simpática, mas nem chocolate é. E o seu tio do Zap se revoltará, porque é Bis-Lacta do Felipe Neto, não é isso? A hiperpolitização do cotidiano despolitiza a polis. A despolitização da polis é o avanço transnacional da extrema-direita. Porque uma polis despolitizada é uma polis dominada pelo afeto. E o afeto que a extrema-direita domina é o afeto que, infelizmente, é o mais agregador na história do gênero Homo sapiens. É o ódio. Infelizmente, o afeto que mais une não é o amor, é o ódio. As redes sociais são um mecanismo extraordinariamente complexo. Vou dizer isso agora com uma provocação, não vou desenvolver para terminar agora. As redes sociais, elas realizam algo que é muito complexo. Elas, ao mesmo tempo, são o que há de mais avançado na história da comunicação humana. Por quê? Porque a rede social realiza o que pareceria impossível, que é a ubiquidade, a simultaneidade. A simultaneidade de 4 fatores, cuja distinção temporal criou o Homo sapiens. Em alguma medida, a extrema-direita é uma mutação antropológica. Mas eu não quero... Bom, vamos lá. É bem simples. Nós realizamos uma ação. Essa ação precisa ser transmitida para que seja conhecida, de acordo? Uma vez que há ação e transmissão, pode haver a recepção da ação transmitida, de acordo? Depois existe a interpretação da transmissão da ação, da transmissão da ação que foi recebida, de acordo? O universo digital é um enorme desafio, e por isso o avanço da inteligência artificial, porque criou-se pela primeira vez na história do Homo sapiens um eixo de simultaneidade. Uma ação ocorre, principia, antes que ela conclua, ela já começa a ser transmitida, antes que ela tenha um desfecho, ela já é recepcionada, antes que ela chegue ao término, ela já é interpretada, e a interpretação muitas vezes retorna e impacta a ação no seu curso. De acordo? Esse tempo não é humano, ele é maquínico. Por isso a extrema-direita tem um fetiche com a criptomoeda, com a inteligência artificial, com todos os instrumentos maquínicos e não humanos. Para concluir, características especiais do Brasil, eu falei em 3. Demográfica, a hegemonia incontestável do Partido dos Trabalhadores nas últimas 6 eleições venceu 5. Tem um bônus, isso só é possível
porque o Partido dos Trabalhadores, na história da República, foi o primeiro a, de maneira decidida, incluir as classes menos favorecidas no orçamento público. Isso nunca tinha sido feito. O Lula é reeleito em 2022 pela memória não afetiva, objetiva do que ele fez nos 8 anos dos seus 2 mandatos. Mas há um ônus, e a esquerda tem que assumir esse ônus, porque é nesse ônus que a extrema-direita viceja. Nós não podemos ocultá-lo ou fingir que ele não existe. Temos honestidade intelectual. Não era mais para o MST existir. Me entendam. O João Pedro Stedley foi à Câmara e, quando foi questionado pelos bolsonaristas, perguntaram para ele: tem MST na China? Ele falou: claro que não, porque em 1949 fizeram a reforma agrária. Eu não queria estar aqui. O meu sonho é que o MST deixe de existir. Faça uma reforma agrária. Há certas precariedades da vida brasileira que os 5 mandatos do PT não tocaram. Nós temos que enfrentar isso. Isso vai explodir em 2026. Então, a extrema-direita, a questão demográfica, a questão da hegemonia do PT com bônus e ônus. Nós não podemos fazer campanha só com bônus. Na formação política, nós temos que enfrentar o ônus com coragem e conversar com as pessoas. Dizer: olha, você tem razão, mas então, na próxima eleição, escolha melhor seu deputado. Porque se for Arthur Lira, é muito impossível ter reforma agrária. Ponto final, e concluo. O bolsonarismo não seria possível, a extrema-direita não teria o poder que possui, se nós não tivéssemos espada de Damocles todo o tempo sobre nossas cabeças. O militarismo e a memória mal resolvida da história da ditadura militar. Nós não tivemos coragem cívica para dizer para os militares: torturar, assassinar, ocultar cadáver é crime imprescritível. Não há conciliação possível, não há lei da anistia. Quer dar outro golpe? Dá amanhã, vamos para a rua enfrentar. Nós não tivemos coragem cívica de enfrentar os militares, porque em 79, a chantagem da anistia era para ter redemocratização. Na redemocratização, salvaguardamos a democracia formal, política. Não mexemos nas questões econômicas. Agora, em 2022, salvaguardamos a democracia formal, política. Não mexemos na parte econômica. Então, a situação brasileira é particularmente grave, porque, além disso tudo, há o avanço da teologia do domínio. Mas eu paro por aqui, porque senão não terminaríamos. Então, existe um quadro mais geral. A extrema-direita, o avanço dela, uma resposta ao capitalismo. Nós precisamos compreender isso, traduzir isso para a população, de modo que fique claro que o neoliberalismo predador, a uberização do trabalho, a precarização da vida, projetos políticos autoritários e a guerra cultural fazem parte do mesmo processo. No Brasil, nós da esquerda temos que, com humildade, reconhecer que nos últimos 15 anos, quem tem feito um trabalho político de formação, infelizmente, não somos nós, é a extrema-direita. Nós só vamos poder enfrentar a extrema-direita se assumirmos que a esquerda no poder tem bônus, mas tem muitos ônus. Nós temos que assumir esses ônus e encontrar uma forma de dialogar. Muito obrigado. O bolsonarismo não seria possível, a extrema-direita não teria o poder que possui, se nós não tivéssemos espada de Damocles todo o tempo sobre nossas cabeças. O militarismo e a memória mal resolvida da história da ditadura militar. Nós não tivemos coragem cívica para dizer para os militares: torturar, assassinar, ocultar cadáver é crime imprescritível. Não há conciliação possível, não há lei da anistia. Quem dá outro golpe? Dá amanhã, vamos para a rua enfrentar. Nós não tivemos coragem cívica de enfrentar os militares, porque em 79, a chantagem da anistia era para ter redemocratização. Na redemocratização, salvaguardamos a democracia formal, política. Não mexemos nas questões econômicas. Agora, em 2022, salvaguardamos a democracia formal, política. Não mexemos na parte econômica. Então, a situação brasileira é particularmente grave, porque, além disso tudo, há o avanço da teologia do domínio.
Mas eu paro por aqui, porque senão não terminaria. Então, existe um quadro mais geral. A extrema-direita, o avanço dela na resposta ao capitalismo, nós precisamos compreender isso, traduzir isso para a população, de modo que fique claro que o neoliberalismo predador, a uberização do trabalho, a precarização da vida, projetos políticos autoritários, a guerra cultural fazem parte do mesmo processo. No Brasil, nós da esquerda temos que com humildade reconhecer que nos últimos 15 anos, quem tem feito um trabalho político de formação, infelizmente, não somos nós, que é a extrema-direita. Nós só vamos poder enfrentar a extrema-direita se assumirmos que a esquerda no poder tem bônus, mas tem muitos ônus. Nós temos que assumir esses ônus e encontrar uma forma de dialogar. Muito obrigado. Muito bom, hein, gente? Muita coisa para pensar e para a gente debater agora. Vou abrir para perguntas. Só uma observaçãozinha sobre essa parte final, que eu concordo muito com o que o João César disse sobre os militares. E acho importante essa discussão nesse momento em que a gente está de novo tendo que debater a anistia. Claro que a gente é contra a anistia, mas eu estou muito preocupada que estou vendo essa pauta da anistia avançando no Congresso Nacional. O próprio Hugo Mota falou disso. Bolsonaro esteve em Brasília conversando com vários atores políticos sobre isso. Então é muito preocupante a questão da anistia e a gente só está falando disso agora porque a gente resolveu mal no passado, justamente com a lei da anistia, como ela foi feita. Então eu acho essa discussão importantíssima aqui que o João César traz sobre os militares, mas com um lado otimista, que não sei se vocês viram a última pesquisa sobre a popularidade dos militares, e é a instituição mais impopular do Brasil hoje. Foi uma pesquisa, eu acho que foi do Datafolha, recente agora. A popularidade do Exército, das Forças Armadas Brasileiras despencou. Ao longo dos anos fez assim, ó. Então, é uma coisa boa, pelo menos, né? É um sinal de que não somos só nós que estamos desconfiados dos militares. Vamos lá, gente, vamos abrir agora aqui uma rodada. Acho que pode ser rodada, né? Não precisa ser perguntas individuais. Quem gostaria de fazer alguma colocação? Alguém pode me dar uma folha? Só para anotar aqui, ó. Boa noite, Virgínia. Esses assuntos de direita e esquerda sempre me deixa muito cabreira, assim, porque eu concordo plenamente que a direita, ela faz bem o diagnóstico, e ela pode ir por vias tortas, mas ela consegue muita coisa. A inteligência artificial está aí, né? Então todo mundo vai usar. Então, quando a esquerda, assim, quando eu falo direita e esquerda, eu não gosto muito dessa divisão, mas é isso que a gente pensa, né? É a questão dos valores, que está de um lado e do outro, enfim. E daí a questão, quando a esquerda vai conseguir usar isso em pró, né? O Lula teve aí, o PT teve aí quanto tempo no governo, e parece também que não conseguiu sensibilizar as pessoas. Então, assim, o Milei está lá, fez umas loucuras, mas a inflação foi lá para baixo. Então, os argentinos estão felizes da vida porque a inflação está baixa. Então, como? A minha pergunta é sempre como, né? Que é o mais difícil. A esquerda pode usar tudo isso que está, que a gente sabe que está, e a esquerda tem um potencial muito grande para fazer as coisas, mas como potencializar tudo isso para fazer? Então eu vejo hoje o mundo, eu não sei se é 95, mas eu gostei dessa data aí, 95, as pessoas muito mais individualistas. Então, quando pergunta assim, por que você acha que você, pensamento de esquerda, é melhor do que da direita? O meu argumento é porque eu penso coletivamente. Eu não penso individualmente. Eu não estou pensando em cada um, eu estou pensando no melhor para todo mundo. Eu acho que isso que separa bastante.
Mas o como que a esquerda, ou uma eleição ali, né? E como que a esquerda, com seu pensamento mais social, poderia ganhar novamente. A gente já foi apertado pra caramba, né? Então, essas questões que eu não vejo muito a esquerda trabalhando com os homens. Os homens, na verdade. Eu acho que ela não potencializa tudo que ela fez e não enxerga, e não quer enxergar o tudo que foi feito de ruim. Então, como que dá essa reviravolta, né? Como que a gente pode, aqui em outras ações, potencializar essa esquerda para que a gente continue sendo um país democrático? Acho que no fundo é isso, né? Ter a democracia. Porque o individualismo, ele é segmentador, né? Esse liberalismo, cada um que se vire, não é bem assim, porque as oportunidades não são iguais para todos. Então é isso que me intriga, enfim, essa visão panorâmica também. Obrigada aí por ter nos ajudado a pensar grande. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre. Bom, eu gostaria de falar da nossa, principalmente do nosso professor, da nossa linguagem. Porém, eu vejo muito problema no que é dito sobre isso, por esse motivo. Realmente, o Miguel reduziu a inflação, reduziu o índice de crescimento da inflação. Só que com isso ele está matando a população. Ele aumentou o número da pobreza, aumentou o número de desempregado, e é aquilo que a nossa professora, eu esqueci o nome dela, Conceição Tavares, né? Maria Conceição Tavares, ninguém come PIB, né? Então, assim, por favor, a gente tem que ter essa ponderação, a gente tem que ver como a população está reagindo, se a população está bem, se a população não está bem. Porque, assim, no Brasil a gente realmente tem vários problemas com o Lula, vários problemas com o PT. Só que, assim, posso não, mas eu lembro que minha vida era muito mais tranquila no começo da Dilma do que hoje em dia. Eu literalmente fui expulso de onde eu morava por conta do aumento da criminalidade promovida pelos nossos governadores do Estado. Então, assim, é algo a se pensar. O PIB pode ter aumentado, a inflação pode ter melhorado, só que a população está morrendo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter mais em consideração, e eu acho que um problema que eu vejo muito grande nessa extrema-direita, que é a valorização dos números. É acabar com totalmente o sentido deles e a importância deles e simplesmente olhar para o número. Então, acho que era só isso que eu queria acrescentar. E, além disso, eu lembrei de uma coisa. Você falou sobre o ódio, que o ódio é uma arma que eles usam. Só que eu também vejo que eles usam muito, que a direita usa muito o medo como fonte. Eu acho que eles usam o medo para levantar o povo e o ódio para movimentar as pessoas. Então, isso é algo que eu acho que é importante que a gente conscientizar as pessoas. Porque o medo é uma peça fundamental que as pessoas usam hoje em dia para radicalizar essas pessoas. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada pela tua fala, foi bastante inspiradora. Assisti também o vídeo da primeira aula, achei muito legal a tua exposição sobre o racismo. E você tocou um tema importante da questão da cultura, né? Nesses momentos de ascensão da extrema-direita. Eu sou da área de cultura, eu sou historiadora, né? Ficciana, aqui do lado, de carteirinha, trabalho na área de patrimônio. E até outro dia, conversando com o Rodrigo, na rua, eu tenho pensado muito na questão do fã, né? E do patrimônio, ou dessa cultura, e a importância do patrimônio na constituição da nossa identidade, que é uma questão hoje muito apropriada pelo debate tanto de um lado quanto do outro, né? Seja para alienar a gente dessa identidade, seja porque essa identidade se fragmentou. Então, o que eu estou querendo dizer é, para além
também de uma questão de uma política contemporânea, de governo. O IPHAN, ele foi fundado em 1937, durante o Estado Novo. E o IPHAN ainda está aí, né? O Estatuto, o Decreto-Lei de Criação do IPHAN ainda está em vigor. E durante muito tempo, e até hoje, é um patrimônio, um fator de identidade, ou seja, essa política pública de cultura, né, que fomenta a nossa identidade e fomentou desde o Império essa unidade desse território. Então, eu acho que a gente tem aqui, para além, porque questão de historiador também, eu acho que a gente tem reflexões aí realmente a fazer, culturais, também no Brasil, entender essa questão de como uma colônia e desde a questão, não é só ficar voltando até um dia atrás, mas trazer isso à tona, né? Você falou da polis, da despolitização da polis. Eu acho a gente também a importância do local, a gente recuperar esse espaço da nossa história local, da nossa identidade local, da nossa formação. Eu não sei. Eu só estou querendo dizer, eu acho que também, assim, parece que é muito além também de uma questão de governo, muito além também de uma questão do PT. Eu acho que a gente tem questões estruturais muito delicadas, assim, fortes, enraizadas na nossa cultura, né? Que tornam esse debate assim tão complexo e tão desafiador. Então, não é bem uma pergunta, só um pouco. Combinemos algo, eu não quero parecer delicado, eu vou responder rapidamente para que mais pessoas possam falar, tá bom? Isso é responder muito longamente. Bom, Virgínia, muitíssimo obrigado pelas considerações. Acho que você mencionou um ponto fundamental. De fato, pesquisas já foram feitas. Há uma antropóloga brasileira que trabalha no exterior, a Rosana Pinheiro Machado, e ela trabalha em contextos periféricos em países como o Brasil e Filipinas. No Brasil, a gente com um fenômeno muito perturbador. Há um número não pequeno de pessoas que conheceram uma real ascensão social e oportunidades novas, em boa medida, não exclusivamente, mas em boa medida, em função das políticas sociais do Partido dos Trabalhadores. Mas quando essas pessoas são entrevistadas, elas jamais atribuem à política pública qualquer espécie de influência na sua ascensão social. É o esforço próprio, é o coach, é o pastor, é Deus, é o que seja. E é bom que seja assim. Se a pessoa acha que é Deus, está ótimo. Se ela pensa que é o coach, responsável de formação lá, está tudo bem. Mas que ela não atribui, que não passe pela cabeça dela nem longínquamente a política pública, ela que foi a primeira pessoa da família a ir para a universidade, ela que é a pessoa que teve o salário mínimo aumentado, o poder de compra em 4 vezes, é espantoso. Por que isso acontece? Eu proponho. Há duas características sem as quais não há esquerda, que é politização e conflito. Só faz sentido ser de esquerda se vocês estão em conflito para melhorar o mundo. Se nós estamos muito satisfeitos com o mundo como ele é, nós não somos de esquerda. É legítimo não ser de esquerda. É perfeitamente legítimo ser de direita. Perfeitamente legítimo ser conservador. Eu tenho amigos conservadores que eu converso com todo mundo, não tem nenhum problema. Eu converso até com bolsonarista, mas que coisa impressionante. Mas o governo do PT sistematicamente me parece falha ao não politizar a gestão pública. E nós vamos politizar a gestão pública, exemplo, eu vou passar ao Virgínia para o Alexandre. Nos últimos 2 anos, o salário mínimo teve um aumento real pequeno, mas teve. Entre 2022 e 2016, não houve aumento real do salário mínimo, mas o povo não sabe. Porque, de fato, entre esses 6 anos, houve aumento do salário. O salário era X, passou a ser X mais 10. Mas não é aumento real. É que pela Constituição brasileira, você precisa repor os 12 meses anteriores de inflação. Então, se o seu salário era 1.000, passa a ser 1.015. Mas esse 15 não é aumento real, é reposição da inflação. Aumento real é qualquer centavo dado além da reposição constitucional. E o Paulo Guedes quis retirar a equivalência da reposição constitucional. No governo
da Frente Ampla, já houve 2 aumentos reais. O Lula deveria ter convocado uma cadeia de rádio e televisão em 2 minutos e explicado para o povo. Vocês, em 2016 e 2018, tiveram aumento, sim. Mas não é aumento, foi reposição à inflação. Aumento real, há agora. Se vocês... E dizer isso porque um governo progressista tem como preocupação básica que o aumento real seja ainda maior. Quando isso não é feito, para nada que o governo realiza, como é que você quer que o povo atribua melhores objetivos da sua condição a políticas públicas, elas não são politizadas? Esquerda que não politiza é esquerda que produz renda. Não dá. E 2, não é possível ter esquerda sem conflito. Agora, nós somos a esquerda democrática. Nós aprendemos que a democracia é um valor insubstituível. O conflito tem que ser institucional. Mas o governo tem que mandar para o Congresso as pautas necessárias. Ah, vai ser derrotado. Ótimo! Você esclarece para a população o que é em jogo. Por exemplo, não houve a desoneração de certos produtos da cesta básica, porque a bancada de extrema-direita e bolsonarista votou contra. Tem que convocar a cadeia de rádio e televisão e dizer: você não vai pagar menos pelo pão, pela carne, pelo ovo, pelo azeite, pelo feijão, pelo arroz, porque não foi votado no Congresso. Tem que ter politização e tem que ter conflito. E que o comércio o mais rapidamente possível. Alexandre, é muito bom que você lembre a sua relação é perfeita. A extrema-direita produz do mundo inteiro. Produz pânico, produz medo, porque o medo nunca é abstrato. Eu estou com medo de que você é objetivo. Eu tenho medo que o ladrão apareça. Eu tenho medo que uma professora convença meu filho a mudar de sexo. É um objetivo concreto. Produzindo medo com o objeto, você produz o ódio. E a extrema-direita avança no mundo inteiro nessa ordem, a produção do medo para gerar o ódio. Absolutamente de acordo. Tem outra característica. O Brasil teve uma pessoa de 2006 até 2018 reinou sozinha na internet, porque nós consideramos a internet algo exclusivo, não é? São intelectuais, acadêmicos, escrevemos livros complexos. Internet é algo menor, não é? O Olavo de Carvalho, em 2006 e 2018, teve 12 anos para pontificar sozinho e criou uma retórica, que eu chamo da retórica do ódio. Então, influência profundamente deletéria no espaço público brasileiro. Por que Nicolas Ferreira é o verdadeiro anticristo da democracia brasileira? O Nicolas Ferreira é a junção do militarismo, da teologia do domínio com o olavismo. É a figura para a gente ter cuidado. Então, a sua relação é correta. Eu adoraria falar um pouco da Maria Conceição Tavares, mas seria muito bom. Essa aqui é uma análise muito importante do capitalismo brasileiro que eu recomendo muito. Renata, há um dado fascinante. A expressão guerra cultural é uma expressão inventada pelo extremo-direita. Nós sempre nos referimos à luta ideológica ou à disputa pela hegemonia. Aliás, quando a extrema-direita diz a esquerda tem hegemonia absoluta, a expressão é um paradoxo. Se você luta por hegemonia, você nunca será absoluto. Há várias vozes em discordância lutando pelo espaço público. Hegemonia só existe quando há várias vozes. Então não pode haver hegemonia absoluta da esquerda, como diz o Brasil paralelo da educação brasileira. É uma incompreensão profunda do conceito. Mas a extrema-direita inventou um conceito, guerra cultural. Semelhante conceito só existiu na Alemanha no século XIX, chamado Kulturkampf, a batalha da cultura. Não era guerra é não Krieg. Guerra. Quando há uma luta ideológica, porque eu sou de esquerda, você é de direita, e nós temos disputas ideológicas porque temos olhares diferentes sobre a realidade. Eu, por exemplo, me beneficio muito de ler autores da direita, até eu li até Nicolas Ferreira e Sérgio Malafaia, que eu sou um caso perdido. Mas eu me beneficio muito de ler esse espectro muito amplo, porque qual é a diferença básica entre ser de esquerda e ser de direita? É que o nosso olhar sobre o mundo é diferente. Se você tiver o cuidado de ler um autor bom de direita, você vai encarar os mesmos problemas com um olhar que você naturalmente não teria, porque o seu olhar é outro. Então é muito útil fazer esse trabalho. É a luta ideológica. Mas a extrema-direita fala em guerra cultural. É assustador. Qual é a lógica legítima da guerra? Na guerra você não tem adversário de ideias. Na guerra você tem inimigo. O que está em jogo na guerra é a sobrevivência. Em outras palavras, na guerra
convencer o adversário de ideias. Na guerra, você neutraliza o inimigo. Neutralizar a linguagem militar é eliminar. Então, para a extrema-direita, Alexandre, a guerra não se trata de uma luta ideológica, eles estão em guerra. Livro do Nicolas Ferreira. Não vou recomendar porque eu não sou sádico. O livro O Cristão e a Política. Subtítulo: Descubra como vencer a guerra cultural. E a palavra guerra domina o livro e o discurso dele de ser humano. Não no página, não você é historiador. Recomendo muito, se querem compreender a extrema-direita no Brasil e o bolsonarismo, recomendo muito que leiam a Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969. Lei de Segurança Nacional existe no mundo inteiro, para a primeira brasileira da época de Getúlio Vargas, não tem nenhuma novidade em termos de não é nova invenção da ditadura. E a ditadura teve vários, teve 3, 67, 69, 78, 87, 78. A Lei de Segurança Nacional de 1969, de setembro de 69, é um endurecimento semelhante ao AI-5 e uma resposta ao sequestro do masculino americano. É de julho de 69. É a única lei de segurança no mundo. Todo país tem a sua. É a única em que há uma palavra que se repete obsessivamente no texto da lei 32 vezes. Sabe qual é a palavra? Não. Morte. Não é uma lei de segurança nacional, é o culto à morte. A guerra cultural da extrema-direita é um culto à morte, à cultura. Por quê? A criptonita da extrema-direita é um pensamento crítico. Por isso a cultura, a arte, a educação são os alvos. Por isso o ódio ao Paulo Freire. Se nós conseguíssemos, desenvolver pensamento crítico, eu como escritor e professor de literatura tenho um sonho. Se nós fôssemos um país de leitores literários, Bolsonaro não seria possível. Pensamento crítico e leitura literária. Com esses dois instrumentos, a extrema-direita define. Essa cadeira. Mas aqui na mesa tem um livro do Dostoiévski. Eu vou terminar de passar com vocês. Tem mais, gente. Eu esqueci de falar na primeira rodada, mas antes de fazer o comentário, pode se apresentar, tá bom? O João, eu já te conheço, mas eu te mostrar. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, vereadora. Boa noite, professor. Professor, eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque hoje eu represento uma categoria de pesquisadores que sofre muito com a direita e com a extrema-direita. E como sofre o professor? No governo passado, eu não gosto nem de falar do governo passado, porque o governo passado não dá ânsia de vão. Foi no governo passado que essa categoria, eu vim fazer fundo de trabalho, foi onde a categoria mais sofreu. Políticas públicas para a área de pesca não teve. E hoje está começando a engatear após a volta do Lula. E tem muita gente que diz assim: Luiz, você é radical, você é esquerdista radical. Não, Luiz, eu não sou esquerdista radical. Eu sou simplesmente um cidadão que sei o que é certo e sei o que é correto para a população brasileira. Por isso eu me orgulho de dizer: hoje eu sou de esquerda e vou morrer de esquerda, porque tudo que eu vivi na minha vida foi através das lutas da esquerda. Eu tenho a sua idade, eu sou de 1965, eu sofri na pele a ditadura. Você parece muito mais jovem. Tá? Eu sofri. Então, quando teve a direta já, eu fui para a rua, porque aquilo fazia com que o Brasil voltasse a viver de novo. O Brasil voltasse a ter a importância para a população, o qual o militarismo não deixou que se acontecer. Então isso foi muito ruim para a população. E ainda tem alguns loucos aí que querem que a ditadura volte. O que acontece? Só pede ditadura quem não viveu ela. Quem viveu nunca mais ter a ditadura na sua vida. O amigo ali, Alexandre, é isso? O Alexandre, ele tem uma colocação feliz da vida. Porque quando ele diz que o que se propaga na rede é ódio e medo, é a pura verdade.
Você vê, ó, agora recentemente, a onda do Pix, a extrema-direita e a direita aí, voltou aí nas redes sociais que quem ganhasse mais de 5 mil reais ia pagar impostos. Ia ser penalizado, os microempreendedores, o pessoal da Bolsa Família. Isso foi só falácia, isso causou um pânico danado na população. E com isso eu tive muitos pescadores que foram lá na porta lá e falaram assim: poxa, agora quer dizer, se eu for vender meu peixe por mais de 5 mil reais no mês, eu vou ter que pagar imposto? Eu falei: não, imposto você já paga em tudo aquilo que você adquire. Mas isso é só uma mentira, isso é só mais uma história. Então, professor, eu acho que nós, como cidadão brasileiro, eu acho que nós temos que fazer de tudo para nós mantermos o que hoje está de pé. O que está dando certo nunca deve mudar. Muito obrigado. Muito bom, Luiz. Agora a gente quer convocar a pessoa do fundão lá, ó. Ô, gente, olha só. Tá quente, né? Se a galera tiver sede, tem água aqui, o banheiro fica aqui no fundo, as pessoas que não estavam até o banheiro. Então, se quiser beber uma vinha. Se apresenta. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Ander, estou presidente estadual da Juventude Socialista Brasileira aqui no Rio de Janeiro. Queria cumprimentar também a nossa vereadora e secretária, o professor João Castro. E logo que eu cheguei, o conhecimento, o professor estava fazendo uma explanação sobre os nascidos pós-1995, que coincidentemente é a parte que me toca e me interessa, que é a juventude. E surgiu ali no questionamento de que forma, materialmente, a gente consegue desmistificar e como é que a gente vai trabalhar a desmistificação de que o establishment brasileiro, nos últimos 30 anos, foi de esquerda e foi do PT. E aí, como que a gente faz a juventude que nasceu, que foi criada nesse período, entender que, de fato, embora houvesse uma estrela e que, de fato, o PT cumpriu um papel importantíssimo de trazer para o Brasil, pela primeira vez, o pobre no orçamento e um governo progressista, que por trás disso, a lógica e o establishment, de fato, foi o capitalismo liberal e as concessões feitas ao capital. E como que a gente explica para a juventude que, embora tivesse uma estrela vermelha na folha de rosto desse livro, por trás o vilão de todas as mazelas que a gente sofre hoje e que de fato faz o jovem, que é revolucionário por natureza, atacar o que está posto, é o capitalismo liberal, que oprime, que desqualifica, que destrói, que mata. Como é que a gente pode materialmente construir essa ideia para a juventude de mostrar, olha, é uma contradição, é um governo de esquerda, mas que cumpriu um papel importantíssimo, mas que foi pressionado e achincalhado, e isso culminou também na Operação Lava Jato, com o apoio da classe política e da classe jurídica, o capitalismo liberal, de fato, sempre batendo de cima para baixo e impedindo os avanços que a gente precisava para que tivesse, de fato, uma juventude que construísse ali a possibilidade de ter seu futuro, sem hoje ter essa insanidade que a gente tem hoje, uma pressão que destrói a saúde mental do estudante, que destrói o nosso futuro, que expurga o nível do estudante da universidade, etc. E tal. E aí a minha pergunta é nesse sentido, porque a extrema-direita construiu uma narrativa muito boa em atacar o que na verdade está posto, é o establishment com a folha de rosto vermelha, que é diferente dos anos 70, que a folha de rosto era de chumbo. Como é que a gente desmistifica que a estrela vermelha sofre uma pressão por trás do capitalismo liberal, que é de fato o vilão daquilo que está posto? Quem mais, gente? Fazer alguma pergunta, comentário? Mais alguém vai se inscrever? Então vou passar para o João César e aí depois a gente ainda faz uma rodada, tá? Quem quiser vai se animando aí. Muito obrigado, Luiz. A sua reflexão, eu acho que se junta com a do Wendler, quando você diz que é preciso lutar para preservar o que se conquistou, e o Wendler chama a atenção para a contradição. Eu vou recuperar dois pontos, junto com o Alexandre. O ódio, de fato, é a produção constante. E o grande paradoxo do contemporâneo é que, ao mesmo tempo, no universo digital,
a comunicação digital tem esse caráter inédito, a simultaneidade de ação, transmissão, recepção, interpretação, impactando a ação, fenômeno fluido, o que é absolutamente maquínico, não humano, então é o que é de mais moderno, inteligência artificial, etc. Inteligência artificial é a mesma coisa. A inteligência artificial realiza algo que nenhum humano pode fazer. Se eu perguntasse agora para você assim, Luiz, o que lhe parece exatamente, o que lhe parece tudo que eu quero dizer agora? Você consegue me responder? Eu espero que não. Porque você tem que ter tempo de processar, pensar, é assim que nós fazemos. Mas uma máquina recebe um input e de imediato dá um output. Ela recebe o dado e dá o produto. Então essa simultaneidade entre A e B, ação e interpretação, é uma química não humana. Então é isso que o universo digital realiza. É importante compreendermos. Mas isso cria um sem fim de conflitos, uma escala simbólica vertiginosa. O paradoxo é que se isso é o que é de mais moderno, nunca antes na história da comunicação humana houve input-output imediato do humano. A forma da resolução do conflito é a mais primitiva de todas. Está lá no toque do tabu de Freud, está em toda a obra do filósofo francês René Girard. É o mecanismo do bode expiatório. Por que você produz ódio? Porque você é satânico? Porque você é mau? É porque a produção do ódio gera uma tensão crescente numa espiral que não se esgota, a não ser quando você encontra um bode expiatório. Não há política da extrema-direita que não tenha bode expiatório. O imigrante, o Paulo Freiriano, o esquerdopato, tem que ter um bode expiatório. Se não tiver bode expiatório, a extrema-direita define, não é assim? Esse é o paradoxo enorme. O que é de mais moderno jamais feito, o que é de mais primitivo. Nós temos que encontrar um caminho entre esse paradoxo, porque esse paradoxo não sairá de ser. A extrema-direita veio para ficar. A extrema-direita tem afinidades estruturais profundas com o universo digital. Criação de bolha, virulência da linguagem, economia da atenção. A extrema-direita veio para ficar. A nossa tarefa, em alguma medida, é compreender isso e ainda assim resistir e lutar. André, o que você mencionou, na verdade, é o grande dilema da história brasileira. Eu acabei de ler um livro que eu recomendo muito, do Márcio Postman, que é a quarta transformação estrutural do Brasil. O título, na verdade, é famoso, né? Mas o livro é excelente. Ele discute 4 transformações estruturais que nos trouxe até hoje. A primeira, claro, a independência. Você passa de colônia para uma nação independente. É uma transformação estrutural profunda. A segunda é com a abolição da escravatura, porque é o ingresso inicial do Brasil na ordem capitalista internacional. E o Brasil ingressa inicialmente como um país periférico no sistema mundo e exportador de matéria-prima. Monocultor exportador de matéria-prima. Terceira transformação estrutural profunda acontece no decurso da Revolução de 30. Criação de uma sociedade urbana e industrial, com toda a complexidade que isso possui, e a partir de uma conjuntura internacional que, em alguma medida, pode se repetir. Que é a conjuntura internacional da disputa, Alemanha, Estados Unidos, o Getúlio Vargas consegue, embora na ditadura do Estado Novo, ele consegue trazer para o Brasil a indústria de base e produzir uma transformação infraestrutural que até então parecia impossível no país periférico. 3 transformações estruturais. A quarta que vemos agora na inserção digital. Qual é o traço comum de todas essas transformações estruturais do Brasil? A hegemonia do que ele chama de conservadorismo moderno. Isto é, em todos esses momentos, sempre houve, de um lado, uma pulsão revolucionária, de outro, uma tensão reacionária, isto é, a tentativa de mudança da estrutura da sociedade brasileira, a tentativa de preservação da sociedade tal qual estava, e surgiu um elemento conciliador. Esse elemento conciliador é a modernização conservadora ou conservadorismo moderno. O que significa? Concede-se um pouco para a população como um todo, para preservar-se, sobretudo, os privilégios das classes dominantes. Veja, quando há independência, a burocracia do Estado permanece sendo portuguesa.
Quando há república, a burocracia constitucional permanece monárquica. Quando há o primeiro governo da redemocratização, 1985, por José Sarney, um livro que eu recomendo muito de um jornalista chamado Fábio Victor, que faz uma análise notável da importância dos militares na política brasileira e como isso é indispensável para compreender a ascensão do Bolsonaro. O governo de José Sarney, eu vou citar um dado e eu acho que eu não estou equivocado. Se for eu corrijo, falo para a Tatiana, eu falo para vocês. 60% da administração de Sarney foi herdada da ditadura militar. Eles permaneceram no poder. Um excepcional militante, falecido há 2, 3 anos atrás, Carlos Eugênio Paz, não sei se vocês conhecem, mais conhecido como Clemente, o último comandante militar da Ação Libertadora Nacional, dizia com todas as palavras em 2 livros muito importantes. Ele dizia: a ditadura continua, não no sentido superficial, mas no sentido profundo de estruturas que foram transformadas. Essa é a tragédia da história brasileira. Agora, sejamos intelectualmente honestos, Wendler, porque o tempo é cada vez mais exíguo para nós. Chegou a hora do PT no poder apostar no conflito. Porque eu não posso dizer para um jovem: olha, me acompanha, veja. O PT esteve no poder durante 5 governos, a capa do livro era vermelha, mas o conteúdo não era. Por que ficou no poder então? Como é que você responde? Você pergunta isso. Você responde como? Então, tem inúmeros bônus, tem grandes transformações, mas por favor, chegou a hora de apostar no conflito democrático e institucional. O que eu chamo de conflito democrático e institucional? Tem que apresentar no Congresso taxação de dividendo, taxação de grande fortuna, isenção de R$5.000 para ter imposto de renda, reforma agrária, tem que ter uma cláusula na Constituição, cláusula pétrea, tem que ter X% do PIB para a educação básica, tem que ter um projeto de educação nesse país para as próximas 2 décadas, independentemente do governo ser de esquerda ou de direita, tem que ter. Vai passar no Congresso, Tatiana? Não vai, mas e daí? Então você convoca a cadeia de rádio e televisão, você diz para o povo: este foi o projeto que eu apresentei. Se fosse da sua época, seria ótimo, né? Esse foi o projeto que eu apresentei, mas o Congresso recusou. Então, em 2026, teremos eleição para o Senado. Sabe qual é o verdadeiro projeto da extrema-direita para 2026? Não é a presidência da República. Eles só se articularão para a presidência se houver um debate na economia, que não vai haver, e se o Lula não estiver bem de saúde, ele estará. O verdadeiro projeto da extrema-direita para 2026 é o Senado. O projeto é Viktor Orbán no Brasil. Percebe, Wendler? Então chegou a hora do conflito. Chegou a hora, já passamos, não há mais condições objetivas. Não é polarizado. O Brasil não está polarizado. Seria maravilhoso que nós estivéssemos polarizados, ideologicamente disputando ideias. Seria um sonho. O Brasil não está polarizado. A extrema-direita não quer conversar conosco. Toda a técnica do Olavo de Carvalho ensinada durante 12 anos foi não conversar, foi xingar. Há um vídeo no YouTube. É que vocês precisam de fato fazer o trabalho masoquista que eu faço. Vocês têm que assistir o vídeo dessas pessoas. Há um vídeo no YouTube dos irmãos Weintraub. E o Arthur, que é considerado intelectual da família, o Arthur diz: não, nós trouxemos para a USP, aí ele cospe no chão. O USP muito quinta série. Ele cospe no chão, é aplaudido ao delírio. E ele diz: nós trouxemos para a USP a técnica do Olavo de Carvalho. Eu falei: vou assistir esse vídeo inteiro para compreender. Sabe o que ele considera que é a técnica do Olavo de Carvalho levar para a USP? Vem alguém de esquerda e você diz assim: seu, vai, porque com pessoas de esquerda não conversa. É isso. Não há mais possibilidade de conciliações macroeconômicas. Vou colocar o dono do banco, o bancário, o salário aumentará, o lucro também. Acabou essa época. A extrema-direita está hiperpolitizando o cotidiano na chave do conflito. Não existe uma fala, um vídeo, uma história, um reel, nada da extrema-direita que não seja conflito, de acordo? Ao passo que a esquerda agora quer ser. Não, vamos encontrar no meio termo. Qual é o meio termo possível para o Nicolas Ferreira?
Qual é o meio termo possível lá na frente? Conflito democrático e institucional. Dizer, a nossa visão de país não é esta. Na nossa visão de país, dono de banco paga dividendo. Ah, mas eu sou capitalista. Nos Estados Unidos paga. Herança nos Estados Unidos é 40%, transmissão de herança nos Estados Unidos é 40%. No Brasil é 4%, por isso que nenhum milionário brasileiro faz nada. Se nos Estados Unidos, se você não fizer, você vai pagar 40% de transmissão de herança. Percebe, mãe? Nós temos também que encontrar uma forma, nós temos que ir mais para a rua. Nós não podemos esperar que tudo venha do PT, do governo do Lula. Nós temos que dizer com todas as palavras, nós não queremos viver num país onde eu, como modesto professor da UERJ, pago 27% no, olha que palavra bonita, no olerite. Eu pago 27% no olerite. O dono do banco não paga nada nos bilhões que recebe de dividendos. Percebe? Wendel, isso tem que mudar. Então, o conflito, chegou a hora do conflito. Nós temos que entender que se nós não voltarmos a politizar o debate, a politizar a gestão, a politizar no sentido que eu disse, a discussão dos destinos da polis, e se nós não voltarmos a acreditar no conflito, nós não vamos conseguir derrotar a extrema-direita a longo prazo. Bom, gente, eu mesmo vou fazer então uma última pergunta agora, que o calor tá bravo, né? Então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo por causa disso. Mas eu queria fazer uma pergunta que faz a ponte um pouco com a outra aula. João, foi eu mesmo que dei, e eu falei de Marx. E falei, para a gente falar de uma questão que me preocupa muito, que é a seguinte. Você acabou de falar, temos que apostar no conflito, temos que ir para a rua, temos que nos organizar, mas a gente vive um impasse hoje, que é o impasse da organização política. Por isso que a gente está fazendo esse curso aqui de formação política, porque a gente quer saber como resolver o problema da organização política, que é qual? Tradicionalmente, a organização política da esquerda é a organização política dos trabalhadores. Né? É o sindicato, é o partido dos trabalhadores, é o partido de base de trabalhadores, de organização de trabalhadores. As formas de luta da esquerda tradicionais é a greve, é uma forma de luta que tem a ver com o trabalho, né? Com a relação capital-trabalho. Então, e a gente sabe que, ultimamente, o mundo do trabalho vem mudando estruturalmente, com as novas tecnologias, com o fim da hegemonia do trabalho, da fábrica, e a hegemonia dos serviços, muitas vezes intermediados por tecnologia, a questão da uberização fala disso, e isso tem um efeito direto na organização dos trabalhadores. Tanto é que os sindicatos estão completamente enfraquecidos, né? Então, como a gente faz para reorganizar as lutas, a resistência e o conflito, né, justamente, se a gente tem organizações políticas enfraquecidas por uma transformação estrutural, não é só uma questão conjuntural, é uma transformação estrutural do mundo do trabalho. Então, eu sei que é uma pergunta muito difícil, a gente não tem a resposta, a gente está fazendo muito para isso, mas gostaria de ouvir suas ideias sobre isso. Como a gente pode refundar a organização política de esquerda nesse mundo do trabalho, ou será que a gente vai ter que pensar em outros sujeitos políticos? Né? Porque o sujeito político identificado ao trabalhador é o sujeito político tradicional da esquerda, mas hoje a gente vê emergir outros sujeitos políticos também. As próprias lutas ditas identitárias é isso, são novos sujeitos políticos aparecendo na cena. Então, será que a gente precisa abrir mais essa noção de sujeito político para incluir outras subjetividades, outros sujeitos políticos e, assim, conseguir refundar a organização e repensar o problema da organização para aí, sim, fazer esse enfrentamento de que você fala? Tatiana, essa questão, de fato, é eixo de toda a reflexão. Porque, de fato, o Karl Marx não seria possível sem a categoria do trabalho. Sem a economia política do Karl Marx é uma forma, em última instância,
de politizar uma categoria que era compreendida de maneira natural, o trabalho, através de uma revalorização de um conceito que já existia, mas que o Marx radicaliza em torno do eixo de uma reflexão muito importante que é a mais-valia. E, de fato, o trabalho foi a principal categoria durante muito tempo de organização e de reflexão sobre a sociedade. Havia uma disciplina chamada Sociologia do Trabalho, que é uma disciplina importantíssima. A Organização Mundial do Trabalho, ela também existe a partir de uma ideia específica de uma forma de trabalho, que é um trabalho contratual, que envolve dois polos, empregador e empregado, com um conjunto de mediações, maquinaria, instrumento, habilidade, salário. E com o tempo, porque isso foi uma conquista muito dura, para quem gosta de literatura, leia os romances do Charles Dickens. Os romances do Charles Dickens, eu tenho pensado cada vez mais no Charles Dickens, porque o Charles Dickens, ele torna matéria literária pela primeira vez a superexploração do trabalho na Inglaterra. Nos romances do Charles Dickens, na Inglaterra, o trabalho, as jornadas de trabalho eram 16 horas. O trabalho infantil não era uma exceção, era regra. Crianças ir para a escola, pessoas que têm direito ao trabalho. Um estado de bem-estar social começa a ser criado quando há uma guerra contra a Birmania. A Inglaterra convoca o povo. Sabe o que diz história, Tatiana? Que não tinha condição nenhuma sem soldados. Não tinham dentes, não tinham trabalho. Eram farrapos de pessoas. Começa então a ideia de um welfare state, para criar um povo. Era essa a condição do trabalho na Inglaterra capitalista. E o Marx vive na rua. Engels está em Manchester, onde ele descreve a condição da classe trabalhadora. Você lê o livro, parece uma música do Dickens, não é? Aquela coisa terrível, trágica da situação do trabalhador. Quando isso explode, criam-se as condições para a legislação trabalhista no mundo inteiro. Mas como? Isso é bem importante. Porque você transfere a superexploração da mais-valia para onde? Para o Brasil, para as colônias, no neocolonialismo no século XIX. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que não há mais possibilidade de transferência dessa superexploração da mais-valia embora. Mais ou menos, não é? Fabricação de iPhone, etc. Então, a precarização da categoria do trabalho criou uma crise de identidade para a esquerda em todo o mundo. Não é um problema brasileiro, é um problema da esquerda em todo o mundo. Na Europa, o problema é agravado por a existência de um Banco Central europeu. A capacidade de intervenção dos bancos centrais nacionais diminuiu radicalmente. Recorde que na crise da Grécia, quando houve uma tentativa de uma rebelião do Banco Central grego em relação às determinações do Banco Central europeu, a Grécia praticamente acabou. Então, são fatores que diminuíram muito a capacidade tradicional da esquerda de agir. No Brasil, os sindicatos não há mais sindicatos, praticamente. E a esquerda sempre dependeu desse trabalhador organizado. Havia uma categoria no pensamento marxista. Essa categoria tornou-se o nosso cotidiano, que era do lumpenproletariado. O lumpenproletariado é aquele que jamais seria uma classe para si. Nunca teria consciência de classe. Estava abaixo da possibilidade de consciência de classe. O que é essa uberização, se não uma lumpenproletarização do mundo, em que as pessoas trabalham 16, 17 horas por dia, e numa imagem que é uma imagem de uma crueldade absurda, que na história brasileira só tem um paralelo. Vocês já viram as aquarelas que um francês que veio para o Brasil em 1816, a missão artística francesa pintou, no intervalo do trabalho dele, de caráter pessoal? Vocês já viram as aquarelas do Jean-Baptiste Lebré? Vejam depois, coloca lá, aquarelas do Lebré. É absolutamente dilacerante a violência no cotidiano brasileiro que retrata, a tortura constante de corpos negros no espaço público. Eu vi uma imagem há pouco tempo em Copacabana que eu fotografei porque eu não acreditei. Passava da meia-noite, o McDonald's fechando, e em frente ao McDonald's uma procissão de entregadores de iFood, todos montados numa bicicleta do Itaúba. Uma imagem crudelíssima, essa precarização absoluta do trabalho. Eu não sei o que fazer, Tatiana, se eu soubesse, eu seria um número da esquerda no mundo. Mas uma intuição. Me permite não dizer algo polêmico. Não polêmico, mas que é uma polêmica crescente, que eu acho que é inadequado.
Em nenhuma circunstância o identitarismo é responsável por nenhuma derrota da esquerda. A esquerda não pode procurar bode expiatório. As causas ditas identitaristas são de esquerda. É da história da esquerda defender as pessoas que são discriminadas por opção religiosa, opção o que seja. Isso é da história das nós temos que estar ao lado dos homens trans, das mulheres trans, dos homoafetivos, das mulheres, sobretudo das mulheres negras, porque só tem dupla. Essas causas identitárias não são contra a esquerda, são causas caracteristicamente de esquerda. Há, no entanto, um fator que reúne a todos, é a luta de classes. Veja, o que está em curso no Brasil hoje? Aí, Wendler, veja. A luta de classes não, professor, meu Deus! Isso está lá no Manifesto Comunista de 1948, estamos em 2025. Ah, é verdade? Então só a esquerda não pode ter luta de classes. Porque, se não me engano, a Faria Lima vive fazendo luta de classes 24 horas por dia. Ou não? Quando o mercado diz que a inflação vai subir e que o PIB vai diminuir, vocês acham que eles estão errando? É luta de classes. É que eles querem forçar a taxa Selic a aumentar. Por que eles querem forçar a taxa Selic a aumentar? Porque a dívida do Tesouro Público, os juros são pagos de acordo com a taxa Selic. Eu vou citar uma estatística que tem uns 3, 4 meses, pode estar de valor, pode estar desatualizada. A cada 0,5% da taxa Selic que caia, vocês sabem quanto o Tesouro Nacional economiza? 0,5%. Esse dado teve 3 meses atrás, pode ter mudado. 21 bilhões de reais. 1% da taxa Selic que caia são 42 bilhões de reais. Olha o orçamento do Ministério da Educação. Olha, isso deve dar uns 6 Ministérios da Educação. O orçamento de investimento do Brasil, acho que nessa peça orçamentária de 25, é de coisa de 80 bilhões. É isso. Com esses 2 aumentos que a gente teve agora de juros nas 2 últimas reuniões do Copom, você queimou 80 bilhões. Por que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, apoia, faz uma campanha de luta de classes contra o governo, aberta? Porque eles estão sendo financiados pelo mercado financeiro, o jornal não se sustenta mais. Quem sustenta o jornal hoje é o mercado financeiro. Então nós precisamos, creio, reconhecer essa questão do trabalho como primordial, mas a mais-valia não acabou. A exploração do trabalhador nunca foi tão forte quanto agora. Nós vivemos um mundo cada vez mais globalizado, mas cada vez menos planetário. Porque as condições de produção, as condições de resistência são locais. Então, eu tenho a impressão, Tatiana, que nós não podemos abandonar completamente a categoria de trabalho. Temos que compreender a sua transformação profunda, mas entender, em última instância, o que está acontecendo agora é uma espécie de apagamento das mediações. Apagar as mediações é a estratégia da extrema-direita. O que nós chamamos de política é um conjunto de mediações entre cidadania, poder e cidadania, Estado e nós. E é um conjunto de mediações para que não haja, de nenhuma das partes, um atropelamento em relação ao outro. Todo projeto autoritário é um projeto de cancelamento das mediações. O predomínio das redes sociais é o cancelamento da mediação. Não há mediação, aparentemente não há mediação na rede social. Todo projeto autoritário é um projeto de cancelamento de mediação. A uberização é um cancelamento das mediações, a exploração séria. Então, para terminar, uma possibilidade. Surgiu aqui no Rio de Janeiro um movimento espontâneo, que foi o movimento Vida Além do Trabalho, do Rick Azevedo. O movimento Vida Além do Trabalho do Rick Azevedo obrigou o senador Cleitinho. Alguém que sabe quem é o senador Cleitinho? Por favor, nós temos que nos informar, senão nunca. Lá o certo. A única forma de triunfar sobre o adversário é conhecer e respeitar. Vocês têm que saber quem é o senador Cleitinho. Tarefa para eles. Próxima aula, eles têm que trazer um briefing sobre o senador Cleitinho. O senador Cleitinho é o senador por Minas Gerais,
é das figuras mais deletérias do parlamento brasileiro. É um caso absolutamente impressionante. Somente numa polis hiperpolitizada para disfarçar, para mascarar a despolitização, o senador Cleitinho é possível. O senador Cleitinho gravou vídeo defendendo a proposta. O Nicolas Ferreira, que foi contra, voltou atrás. Por quê? Porque você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ter medo da ideologia do gênero, você pode considerar o Paulo Freire o anticristo, que felizmente não está mais na Terra, você pode considerar o Olavo de Carvalho o maior filósofo que jamais existiu, superior a Aristóteles, se você desejar, ótimo. Mas se você trabalha numa farmácia, você não tem família, você não tem vida familiar. Se você trabalha em hotel, eu já trabalhei no hotel, quando eu fazia mestrado, eu precisava de dinheiro, eu trabalhei num hotel de madrugada, porque eu falo alguns idiomas mal, mas falo, e eu trabalhava com um telefonista de madrugada no hotel. E quem liga para o hotel de madrugada? Ninguém. Eu escrevi minha dissertação de mestrado no hotel, na cabine de um hotel. E eu trabalhava na escala 6x1. Foi completar o mestrado trabalhando na escala 6x1 era o maior ato heróico da minha vida. Então quem trabalha na escala 6x1, não importa se é de centro, se é de direita, se é liberal, se é extremo-direita, se você ama o Olavo de Carvalho, não importa. Se alguém propõe uma escala mais humana, você adere. Percebe, Tatiana? Então, as mediações estão sendo suprimidas. O mundo, o avanço da extrema-direita é a supressão das mediações. Portanto, o fim da política. Portanto, o projeto autoritário. Nós precisamos resgatar as mediações. E no caso do trabalho, reconhecer, nós não voltaremos a ter sindicatos como tivemos. Uma figura como Lula não mais existirá. Porque o Lula é filho do sindicato, da organização do trabalhador. Recordem-se que no princípio da sua trajetória, o Lula era, não vou dizer apolítico, porque ele fazia política. Ele era contra a política partidária. Vocês lembram disso? Até que ele se convence que para fazer a política de fato era preciso a organização partidária como organização das mediações. Isto não é isso? Isso não será mais possível hoje em dia. Mas o trabalhador que está lá fora, ele continua sendo miseravelmente explorado. Essa pessoa que está na garupa da bicicleta do Itaú está sendo miseravelmente explorado. Um estudo foi feito na Itália, termina. Eles dizem, são todos empreendedores. E não é mais trabalhador, não é? São todos colaboradores, não é isso? Uma coisa linda, né? Um pesquisador italiano do direito do trabalho, e no mundo inteiro há uma extinção dessa categoria jurídica de trabalho. Ele fez uma pesquisa de algo muito impressionante. Que os aplicativos dizem, não, é tudo aleatório, é um algoritmo, não somos nós. Ele descobriu o seguinte nos entregadores italianos, e isso está mudando a legislação na Itália. Ele fez uma pesquisa empírica, é assim. É verdade que é o algoritmo que diz que é o trabalhador, é o entregador A e não o B ou C que vão fazer aquela entrega. Não é verdade? É verdade. Mas o algoritmo faz de maneira aleatória. O algoritmo entrega mais serviço para quem trabalha sem parar. Você trabalha 7 dias por semana, 16 horas por dia, você nunca vai deixar de trabalhar 7 dias por semana, 16 horas por dia. Sabe por quê? Porque se você vai trabalhar somente 8 horas por dia, o algoritmo deixa de mandar para você esse serviço. Você tira 2 dias de folga, procura outra profissão. Então, o algoritmo é uma coisa muito importante. Não existe algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de operações feitas no programa para produzir respostas idênticas para as mesmas perguntas. O algoritmo é apenas alguém que vai lá e diz, passo, o computador vai fazer A, B, C, D, porque a resposta é F, G, H. É só isso, o algoritmo é isso. Eu estou propondo que nós não falemos mais em algoritmo, que falemos em operação algorítmica. Porque as pessoas, a extrema-direita falam, não, mas é a liberdade do algoritmo. Que liberdade do algoritmo? Nós vamos dizer, não, mas é a personalidade dos juros. O algoritmo, então, a operação do algoritmo é feita de uma forma tal para levar a uma exaustão completa do trabalhador. Você só recebe serviço se você se submete a uma escala de trabalho absolutamente desumana. E isso nós precisamos resgatar. E nós precisamos tornar isso parte do debate público. Não é uma resposta, não é uma solução, Tatiana, mas eu acho que o que aconteceu
no caso do Rico Azevedo, que aliás foi o vereador mais votado no PSOL, não foi? Ele ingressou na Câmara como o vereador mais votado no PSOL. O recuo de vários deputados de extrema-direita na questão da pauta 6x1, deveríamos deixar mais alerta. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, José, por mais essa aula do nosso curso. Queria agradecer demais ao nosso convidado, agradecer também ao Rodrigo, que nos emprestou esse lugar maravilhoso, a intermediação da Renata. Quem mais está esquecendo mais? Fica no estado. A Andréia, esse espaço, gente, super agradável, muito bem localizado. Pena que hoje realmente é um dia de calor excepcional, por isso a gente resolveu acabar um pouquinho mais cedo. Dizer que tem lá o nosso grupo de WhatsApp, quem não está no grupo, entre no grupo, que a gente continua os debates por lá. Já queria pedir a ajuda de vocês para colocarem lá links de aulas do João César, que ele tem muitas aulas disponíveis no YouTube, em que ele desenvolve mais esse pensamento. A teoria do domínio, de que ele fala aqui, é importantíssima. Quem achar no YouTube uma aula dele sobre a teoria do domínio, tem muitas. Coloquem lá no grupo, que é importante para a gente continuar o debate por lá. Tá? Então, para terminando mesmo, Dostoiévski. Nós temos que recuperar um dado fundamental que a literatura traz. Quando nós pensamos em informação política, em ação política, nós tendemos a buscar sempre o aspecto racional. Como é que os trabalhadores apoiaram a reforma da Previdência? Como é que o povo votou em Bolsonaro? A explicação racional é fundamental e nós temos que ter dados empíricos para agir. Mas a uma dimensão da ação humana coletiva está perfeitamente expressa por Dostoiévski. Memória do Subsolo, 1864. A primeira parte são as reflexões do que é o subsolo. A segunda parte são histórias que refletem isto. Há um capítulo, na primeira parte, capítulo 7, em que o Dostoiévski está fazendo literalmente troça dos que defendem uma compreensão racional do social. Uma compreensão exclusivamente social, racional do social. Olha, escutem isso. Eu falo assim, o que é o lucro? Será que os senhores aceitariam a tarefa de definir com perfeita exatidão em que consiste precisamente o lucro para o ser humano? E se acontecer que, em certos casos, o lucro para o ser humano não apenas pode, como até deve consistir justamente, alguma vez, em desejar para si algo ruim e não algo vantajoso? E ele completa, ele diz assim, ele vai se desviar do ser humano e tomar uma direção que ninguém espera, ou seja, vai agir da maneira mais clara contra aquilo que ele mesmo disse, contra as leis da razão, contra seu próprio lucro, em suma, contra tudo. Eu previno que meu amigo é um personagem coletivo e por isso vai ser um tanto difícil condenar só a ele. Na esfera do social, nós somos sujeitos coletivos. Como sujeitos coletivos, as nossas ações, muito mais do que nós reconhecemos, são determinadas pelos afetos e pelas emoções. O que permitiu ao PT chegar ao poder em 2002 foi a emoção do afeto, foi a utopia. Para quem viu a campanha do PT em 1989, era muito emocionante pensar que era possível não ter medo de ser feliz. O PT não chegou ao poder com uma racionalidade de um pragmatismo eleitoral de conciliações. Esquecer que o ser humano coletivamente geralmente decide por razão, mas também, por vezes, às vezes, como diz o narrador do Memória do Subsolo, sobretudo pelo afeto e pelas emoções, nos torna incapazes de dar conta das transformações do mundo contemporâneo. Memória do Subsolo.